Antes de sair para o trabalho, antes de cumprir as nossas obrigações, antes de olhar para a nossa agenda, nós olhamos para a agenda de Deus, a Bíblia Sagrada, e ouvimos a voz do Senhor. Hoje estamos em Provérbios, capítulo 20. Há muitas lições em Provérbios 20. E eu gostaria de convidar você a meditar em algumas delas que eu destaquei. Mas antes disso, nós vamos orar. Tudo bem? Se você puder, feche seus olhos comigo. Bondoso Deus e Pai, graças te dou pela oportunidade de abrir a Bíblia agora. Todos nós, precisamos da tua sabedoria. Dá-nos para que a gente possa compreender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos então a Provérbios 20. Provérbios 20, ele tem vários temas. Se você ler depois, se você já leu, você percebeu. Se você não leu ainda, leia. Você vai perceber que ele tem vários temas. Entre esses temas, você tem temas de finanças, você tem aqui temas sobre a preguiça, fraude, discernimento, fala de juízo cuidadoso, fala do Senhor como juiz soberano, entre outros. Eu quero destacar o verso 1. Por exemplo, esse aqui é um tema de saúde. Ele diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então ele vem colocando aqui logo de início que se você quer ser sábio, não beba, porque o álcool destrói a sabedoria. Nas propagandas de álcool que nós temos hoje por aí, dizem assim: se beber, não dirija. Mas Provérbios capítulo 20 diz o contrário, diz outra coisa. Ele diz assim: se você quer ser sábio, não beba. Outros versos que nós encontramos em Provérbios 20, outros temas, outros versos que eu destaquei, são, por exemplo, o verso 3, verso 4. O verso 3 diz assim: honroso é para o homem o desviar-se de contendas. Ou seja, honroso é para o homem ter calma, ignorar as provocações, ser um homem manso, tranquilo, diante das provocações que a vida nos impõe. O versículo seguinte trata do preguiçoso. Ele diz assim: o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Então, há vários versículos em Provérbios dizendo de que o preguiçoso vai passar mal e incentivando o trabalho, mostrando o trabalho como uma bênção de Deus. Outros versos que eu destaquei no capítulo 20, por exemplo, o verso 7, diz assim: o justo, ele anda na sua integridade. Felizes são os filhos depois dele. Ou seja, a atitude dos pais afeta os filhos. Se ele é justo, obviamente ele vai influenciar positivamente a vida dos seus filhos. O versículo 11 é um outro verso que eu destaquei em Provérbios capítulo 20. Ele fala aqui de educação, ele fala aqui de crianças. Veja o que diz o versículo. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O que ele está falando então aqui é que as ações mostram quem nós somos. Nós educamos mais pelo que somos do que pelo que falamos. Mas as ações que nós praticamos mostram quem nós somos interiormente. Outro verso que eu destaquei é o verso 12. O verso 12 diz o seguinte: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Ou seja, os sentidos devem ser utilizados para encontrar o caminho do Senhor, encontrar o caminho da verdade. Deus nos deu os sentidos como um presente, para que nós pudéssemos utilizá-los para Ele e para procurar o Senhor, procurar a verdade da palavra de Deus. Seguindo, há outros temas diversos no capítulo 20. O versículo 13, ele, vamos dizer assim, uma ampliação do versículo 4, porque o versículo 4 combate o preguiçoso. E o versículo 13 diz: não ames o sono, para que não empobreças. De certa forma, aqui também está combatendo a preguiça. Obviamente que não é
não está combatendo a importância do sono, porque o sono é um dos remédios naturais e devemos utilizá-lo sabiamente. No entanto, o que ele está falando aqui é de pessoas que gostam de somente ficarem dormindo e não de trabalhar. O verso 17 ele diz: suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois da sua boca se encherá de pedrinhas e areia. O que ele quer dizer é que todo mal terá consequências. Não se engane, as suas atitudes terão consequências, as suas decisões, as suas escolhas terão consequências. É o que ele está apresentando aqui. No versículo 19 ele diz: o mexeriqueiro revela o segredo. Mexeriqueiro é o fofoqueiro. Portanto, não te metas com quem abre muito os seus lábios. Então, o fofoqueiro é condenado por Deus. Por isso, pense bem quando você vai falar de outra pessoa. O que você vai falar desta outra pessoa é verdade? Pense nisso. Se é verdade, o que você vai falar sobre ela é positivo? Pense nisso. Se é verdade e é positivo, veja, o que você vai falar dessa pessoa vai contribuir para edificar o seu caráter? Se não, não fale. Fale de outro assunto. Fale de Cristo. Fale da Bíblia. Continuando os versos selecionados, o versículo 20 diz assim: quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada. No verso 22 diz: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Isso aqui é um ponto importante, porque a vingança, a justiça, vem de Deus. Por exemplo, quando a gente vai lá para Hebreus capítulo 10 e versículo 30, nós lemos o seguinte, Hebreus 10, verso 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Deus é quem efetua o juízo, e se alguém deve efetuar a vingança, deixe com Deus. A nossa função, a nossa tarefa, o nosso dever é amar as pessoas, é respeitar as pessoas, é não julgar as pessoas. E é isso que ele vem apresentando, então, no capítulo 20. Que mais? Me chamou a atenção também o versículo 24, onde o Salomão, que é o autor, ele diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Deus dirige os nossos passos. Se nós permitirmos, se nós confiarmos e se nós abrirmos o nosso coração para Deus. Eu me lembrei com isso do Salmo 37. Salmo 37 fala um pouquinho sobre isso, quer ver? Vamos dar uma olhada. Nós passamos já pelo livro de Salmos, mas no capítulo 37, no versículo 23, diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. O Senhor firma os nossos passos. É o mesmo que ele está falando em Provérbios, no capítulo 20, aqui no versículo 24. O Senhor, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Deus tem prazer em estar perto de nós, em guiar a nossa vida, em nos conduzir em teus caminhos. Deus tem prazer em atender as nossas orações, em nos dar aquilo que nós necessitamos. Deus atende a nossa prece, nos ajuda a manter-nos de pé e nos dá segurança, força para vencermos as tentações. Que lindo, que maravilhoso. Outro verso que destaquei, e quero terminar o capítulo 20 citando este verso, é o verso 28. Ele diz assim: amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. O que o verso está falando aqui é que reinos caíram
porque seus líderes deixaram de ser fiéis. Reinos caíram porque seus líderes deixaram de amar e de ser justos, deixaram de ser honestos. E é uma lição muito forte para nós, porque nós também podemos cair. No momento que nós desviamos os nossos olhos de Deus, no momento em que nós desviamos os nossos olhos da graça de Cristo e desistimos de sermos fiéis, honestos, justos e íntegros, nós já caímos em tentação. Deus quer nos fortalecer, nos ajudar, firmar os nossos passos para que nós possamos desenvolver em nosso caráter essas características: a integridade, a bondade, a justiça, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade, o amor para com os semelhantes. Você gostaria de ter essas características retratadas na tua vida? Se sim, vamos orar juntos? Bondoso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor promete e cumpre todas essas características positivas retratadas no livro de Provérbios, capítulo 20, e também ratificadas no livro de Salmos. Todas essas características revelam uma pessoa que é guiada pelo Senhor. Por isso, guia a nossa vida, firma os nossos passos e dirige-nos em Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém.